Olá, meus amigos do canal O Sol de Assis. Com muita felicidade e alegria a gente se encontra aqui nessa tarde de hoje. Né? Vamos falar de Francisco, esse Francisco que esse canal, né, tanto acompanha com carinho, com zelo, que a nossa irmã Adriana sempre nos proporciona essa visão ampla de Francisco. E hoje estaremos, né, com a nossa querida professora Lúcia Helena Galvão, podendo ampliar mais ainda esse horizonte, aprofundar esse conhecimento de Francisco, trazendo uma nova ótica, uma nova leitura, né, desse cantador de ideias, desse grande poeta da vida. E a gente está aqui hoje, né, fazendo essa ponte Brasil-Itália, com muita felicidade. E a Adri aqui me pediu, né, para ler um texto inicial apresentando a professora, e também a live de hoje eu vou ler aqui. Então, depois desse tempo dedicado a apresentar Francisco e todas as suas nuances, recontando sua história, trouxemos autores e notas históricas, e ainda continuamos fazendo. Mas todo fruto plantado com coração vai colhido com um sentimento que enobrece, e chegou esse momento. Esse fruto vai ser degustado com esclarecimento, e assim, conversando sobre alguns símbolos ou mitos, sobre alguns casos de Francisco, como lobos, pássaros e o ouro, ninguém melhor para nos ajudar do que a nossa convidada de hoje. E ela está aqui conosco como professora, mas não só como a representação da mulher que educa e direciona. A Lúcia Helena Galvão, professora de filosofia com mais de 30 anos de voluntariado na Nova Acrópole, e que apaixona os seus seguidores diariamente pelas redes sociais, plantando sementes dos conhecimentos e libertando as consciências. E ela hoje conosco irá tratar desse argumento que abraça qualquer pensamento de paz e de bem. Vou apresentar primeiro aqui a nossa irmã Adriana, para ela dar as boas-vindas ao pessoal que vai chegando, e com muita alegria a gente inicia esse papo da tarde. Oi, pessoal, sejam bem-vindos todos. Boa tarde, né? Boa tarde a Luiz, a professora. Tem uma frase que eu gostaria de explicar o porquê desse convite, né? Tem uma frase de Éloi Leclerc no livro O Cântico das Criaturas ou Os Símbolos da União, que ele diz assim: o único conhecimento do profundo que existe é aquele simbólico. Então, eu ouvi um dia a professora falar do ouro, que ela vai falar para vocês aqui, e disse, nossa, pensei no Cântico das Criaturas. Então, daí partiu o convite para que a gente hoje possa aumentar, ampliar a nossa visão sobre Francisco. Então, agora eu passo para a professora agradecendo imensamente a presença dela aqui para nos ensinar. Estamos aqui como alunos e com sede de aprender e depois de colocar em prática nas nossas vidas, né? Obrigada, professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Adriana, muito obrigada, Luiz Guilherme. Estou à disposição de vocês. Gostaria de, antes de qualquer coisa, falar que sou também uma grande admiradora de Francisco de Assis. Trabalho muito com preservação de animais, gosto muito disso. Animais, natureza, que para Francisco são como irmãos, isso para mim tem um valor excepcional. Acho um dos grandes pensadores da história da humanidade e, para mim, com certeza é um filósofo. Todo aquele que busca sabedoria, todo aquele que busca a verdade. E, além disso, que a pratica. É um filósofo e dos melhores que há na história da humanidade. É verdade. Aprendi com a senhora. Descobri que Francisco é filósofo. Então, eu fiz um título bem assim variado, mas é porque eu peguei 3 momentos da vida de Francisco que eu achei alguns símbolos e gostaria de aproveitar, né, a presença da professora para nos falar dessa parte do que tem aí na profundidade desses contos. E eu gostaria de começar pelo último, com o ouro. Eu vou ler um trechinho aqui. Quando Francisco está lá em São Damiano, muito doente, uma noite,
com muitas dores, ele faz uma prece e escuta uma voz que ele diz assim: Francisco, responde-me, se toda a terra fosse ouro, e todos os mares, fontes e rios fossem bálsamo, e todos os montes, colinas e rochas fossem pedras preciosas, e tu encontrasses um outro tesouro mais nobre do que essas coisas, quanto o ouro é mais nobre do que a terra, e o bálsamo do que a água, e as pedras preciosas mais do que os montes ou rochas, e te fosse dado por esta enfermidade aquele tesouro mais nobre, não deverias tu ficar contente e bem alegre? Então, lendo essa passagem, eu fiquei assim, pensando, Francisco, assim, é o símbolo do voto de pobreza. Por que essa passagem com o ouro, né? E essa é aqui a primeira pergunta que a gente lança para a professora, para que ela possa explicar um pouco as simbologias dessa frase. Sim, primeiro, se você me permite, eu gostaria de comentar um pouco aquela colocação que você fez ao início, dos símbolos, que para a filosofia é uma verdade indiscutível. A língua da vida é símbolo. Quando nós, por exemplo, estudamos um simbolismo antigo, seja de que civilização for, às vezes temos muitas dificuldades de entender, exatamente porque não praticamos essa leitura simbólica na nossa própria vida. Várias tradições filosóficas insistem no fato de que a vida não é caos, é cosmos. Ela é inteiramente pedagógica, inteiramente dotada de sentido. Mas que você possa dialogar com a vida, tem que aprender a linguagem dos símbolos. Portanto, muitas vezes, sem esse conhecimento, sem esse diálogo com a vida, que resulta em aprendizado, em aperfeiçoamento humano, os símbolos do passado parecem absolutamente exóticos para nós. Parece muitas vezes uma conversa sem sentido. E nós vivemos uma época que todos sabem, onde o conhecimento é muito mais valorizado pela extensão do que pela profundidade. Só aquele que tem visão simbólica é capaz de alcançar a profundidade das coisas, é capaz de encontrar essas respostas na vida, na natureza, que Francisco de Assis falava tanto, né? Que tem uma riqueza incomparável, essa valorização da natureza que ele faz, que inclusive vai ser uma influência até no renascimento que ocorre depois, esse renascer, esse despertar da valorização da vida. Enfim, a ideia de que nós podemos ler a vida. Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos, que é o seguinte: imagine que você esteja numa fila, no supermercado, no banco, onde for, e a sua fila é a que menos anda. Que aí você resolve mudar de fila, passa para outra. Quando você entra na outra, automaticamente a que você estava começa a andar e a que você entrou para. Isso é muito curioso. Existem duas maneiras de você encarar isso. Em primeiro lugar, como eu sou azarado, que inferno, isso acontece comigo. Segundo lugar, o que a vida está querendo me dizer com isso? Será que ela está insinuando que eu sou um pouco ansiosa? Será que ela está querendo dizer que eu também estou com um instinto de alta importância muito elevado, de achar que eu tenho que chegar primeiro? Será que ela está me dizendo que eu tenho que desenvolver a paciência? Ou seja, você faz uma proposta de interpretação que se coloca de maneira diferente na vida. Quando você faz isso, você percebe que, quando a sua proposta é acertada, aquela situação repetitiva para de acontecer. Bom, acertei uma, decifrei um momento da minha vida. Aí vem outro, você novamente se coloca de maneira inteligente, num diálogo silencioso com a vida. Se você vai fazendo isso, além de você encontrando orientações da vida, de como você se integrar nela, de como encontrar o seu lugar, você começa a desenvolver uma certa desconfiança de que deve haver algo ou alguém inteligente nos bastidores da vida, que se comunica contigo dessa forma. Por isso que se diz que muito dificilmente alguém que vê, que desenvolve uma visão simbólica, crê que não existe inteligência no universo. Dê a ela o nome de Deus, dê a ela o nome que quiser. Mas é muito difícil evitar isso. Portanto, a linguagem simbólica, uma vez que eu dialoguei com a minha vida e percebo essa sincronicidade de que falava Carl Jung, que nada mais é do que uma percepção dos símbolos, eu começo a perceber o que pode ser, sei lá, o cálice do mito do Rei Arthur. Inclusive, começo a achar o cálice do mito do Rei Arthur dentro da minha vida.
Porque mesmo que você considere, Francisco viveu lá pelo século XII, Rei Arthur, sim, existiu, viveu lá pelo século IV ou V. Mesmo assim, nós temos que considerar que as questões fundamentais do ser humano não mudaram nada. O homem acha que mudou muito porque naquela época, sei lá, andava só a cavalo, ou em algum outro momento andava a carroça de biga, ou andava a pé, e hoje ele anda num Porsche, ou anda num avião a jato. Bom, o que evoluiu às vezes é só a máquina, e não o ser humano. A máquina evoluiu muito. Pode ser que esse ser humano que esteja conduzindo o Porsche hoje seja menos equilibrado, menos sensato, menos generoso do que aquele que estava a cavalo lá atrás. E no caso de São Francisco de Assis, sem sombra de dúvida, não evoluímos, nem o alcançamos, que dirá evoluir. Então, quando nós percebemos que as questões fundamentais do homem ao longo de qualquer ponto da história são lidar com a dor, lidar com a perda, lidar com o autocontrole, lidar com a possibilidade de autotransformação, ter um sentido de vida elevado, ter sentimentos nobres, desenvolver determinação, vontade, amor, inteligência, quando a gente percebe que essa questão sempre foi a mesma, nós percebemos que conselhos e símbolos guardados lá atrás servem perfeitamente para a ordem do dia. São tremendamente atuais. Hoje, eu, às vezes, brinco, digo que as pessoas confundem todas as áreas do conhecimento com informática. Informática, está aí o Luiz, que não me deixa mentir, um livro de 10 anos já está bem desatualizado, né? Talvez até menos. Bem menos. Às vezes 2, 3 anos. 2, 3 anos? Nossa. Então, o pessoal começa a achar que sabedoria de vida também é assim. E foi no século XII, está desatualizado demais. Não é assim que funciona. Nós vivemos, é como se você imaginasse um frontão grego, sustentado por 2 colunas. O conhecimento sobre as coisas cresceu demais, mas o conhecimento sobre nós mesmos ficou lá atrás. E por isso que o frontão não se sustenta. O frontão é um símbolo da civilização. A civilização está torta, não se equilibra, porque está apoiado sobre um pilar que está alto demais e o outro que está baixo demais. E como dizia Platão, é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas, que ele pode se tornar muito perigoso, pode ser utilizado contra a humanidade. Então, isso é uma coisa que eu acho importante, antes de tratar do símbolo que você falava, para que a gente entenda que símbolos se vivem. Inclusive, tem um curso sobre isso, que eu falo sobre o simbolismo da mitologia universal, pego alguns casos, e mostro que os símbolos estão dentro da vida da gente. Praticamente é difícil que você tenha um dia onde um mito não esteja representado aí, onde um símbolo não se apresente, porque é a língua da vida. Ela não passa um único dia sem tentar se comunicar contigo. Então, é como se fôssemos grandes ausentes das aulas da vida. A pedagogia que nós fazemos é uma imitação da vida. Nós somos péssimos alunos quando se trata da pedagogia da vida. Imagine uma criança que faltasse a todas as provas, que estivesse dispersa quando o professor dá suas explicações. Nós somos assim em relação à vida. E aí, sim, dada essa introdução, que eu acho interessante, vamos para a sua pergunta. Bom, primeiro, uma coisa que está bem evidente, que essa voz fala a Francisco que ele teria um bem maior do que esse. Se você considera que esses bens são os maiores que existem sobre a Terra, certamente o bem que ele vai ter não é da Terra, não é do mundo material. É um bem metafísico que está além e que tem o grande dom que nenhum bem da Terra pode ter. As coisas podem ser até duradouras, mas nunca eternas, nunca reais. É interessante se nós formos observar a respeito do mito da caverna, por exemplo, quando eu explico, eu falo muito sobre isso, que dentro da caverna de Platão é um mundo material, onde nada é eterno, tudo é sombra. As sombras são passageiras. E o sentido de realidade para a filosofia clássica está relacionado à durabilidade, ao tempo. Ou seja, nada que é realmente teu pode ser tirado de ti. A nossa essência está acima do tempo. As coisas são reais quando são permanentes, porque senão são sombras, como lá no mito da caverna. Portanto, os dons que são dados para ele são dons de um mundo real, onde as coisas não são devoradas pela ilusão do tempo. Agora, essas coisas que são colocadas como valores do mundo material para ele, não são casuais, evidentemente. São coisas relacionadas à evolução dos elementos da Terra. O fogo, o ouro está muito associado ao fogo, como sabemos, por razões óbvias. A matéria, o mundo material, a terra, muito associada às pedras que saem dela, e o bálsamo, o elemento água.
Se nós formos considerar o ouro sob o ponto de vista platônico, que é o que você me ouviu falar, para Platão ele denominava, inclusive, os sábios de homens de ouro. E ele tinha uma boa razão para fazer isso. Imaginem vocês se eu tivesse um anel, um colar, um pingente, qualquer coisa em contato com o meu corpo por mais de 30 anos. Em que condições estaria esse metal? Porque o ser humano, ele tem uma capacidade, o corpo humano, está impregnado de uma capacidade tal de influência sobre os elementos, que qualquer metal que encosta com ele oxida, fica escuro. Agora, vejam bem, o tempo que eu tenho esse pedacinho de nada de ouro em contato comigo, eu olho para ele, ele tem a mesma carinha que teve no dia que eu ganhei. É ouro, do mesmo jeito. Agora, imaginem vocês um homem de ouro, que encostado nas piores situações do mundo, num mundo de corrupção, num mundo de decadência, num mundo de falta de valores morais, permanece fiel a si mesmo. Esse simbolismo do ouro é maravilhoso. Significa o homem feito de dentro para fora, que tem princípios tão sólidos dentro de si, que você pode colocá-los nos abismos mais profundos do mundo. Ele permanece fiel a si mesmo. Ele não trai a sua natureza humana. Isso é o simbolismo do homem de ouro. Nós vemos numa época que é do final do século XIX e todo o século XX, eu arrisco dizer que a gente ainda sofre influências disso, onde a palavra de ordem era o determinismo. O homem como produto do meio. Portanto, se você vive numa situação desfavorável, você não tem outra chance que não ser tingido pelas características desse ambiente em que você vive, e ser idêntico a ele. Isso tirou do homem, e é muito importante que vocês percebam isso é muito interessante. A filosofia diz que, às vezes, uma ideia mal concebida mata mais do que uma arma de fogo. Uma arma de fogo mata enquanto o seu portador está vivo, ali disparando tiros. Uma ideia, esse cidadão morreu há séculos, e ela ainda está causando prejuízo e ceifando vidas. Essa ideia de que o homem é produto do meio, eu considero uma dessas ideias nefastas. Porque se o homem acredita que pode mudar e põe todo o seu empenho nisso, crescer como ser humano, transformar-se, não é de forma alguma fácil. Se ele não acredita que isso é possível, não vai acontecer de jeito nenhum. A chance é zero. Portanto, você praticamente condena o homem à estagnação, esperando que as condições do meio melhorem, para que ele melhore junto. Agora, se nós observarmos, o mundo manifestado é dual. Se houver luz, haverá treva. Se houver quente, haverá frio, assim por diante. Nunca haverá apenas honestidade. Haverá também desonestidade. É a característica do mundo manifestado. A não ser o momento em que ele esteja já no ápice da evolução humana, talvez. Mas até lá, não, haverá dualidade. Agora, imagina uma frase que é muito pronunciada no nosso momento histórico. Eu não sou honesto, mas também ninguém é. O que essa pessoa está querendo dizer? Ela vai esperar que o universo inteiro seja apenas honesto, para que ela seja também. É como uma esponja que você lava bem e mergulha dentro de um balde de tinta azul. Ela vai ser azul. Aí você lava bem e novamente mergulha num balde de tinta vermelha. Ela vai ser vermelha. Ela mesma não é nada. Ela é produto da cor da tinta. E assim fica o homem, produto das cores do momento em que ele vive e do meio em que ele vive. Sem nenhuma individualidade. Sem nenhuma capacidade de se impor sobre o meio. Então, essa ideia do ouro é isso, do homem que é construído de dentro para fora. E nós temos homens assim ao longo da história que provam que isso é possível. Costumo falar, inclusive, do nosso grande escritor brasileiro, Machado de Assis. Todo mundo sabe as condições de Machado de Assis. Era neto de escravos, órfão logo depois de nascer, depois órfão de pai, criado por uma madrasta que era lavadeira, Maria Inês, nunca frequentou uma educação oficial, era autodidata. E hoje é considerado um dos maiores nomes da língua portuguesa, não é só do Brasil. Então, há muitos homens que provam que eles podem ser produtos de si mesmos. Essa ideia platônica do ouro, do homem de ouro, como homem dotado de possibilidade de se construir de dentro para fora e de impor as suas características ao meio, para mim é um símbolo filosófico muito interessante acerca do ouro. Né? Em relação às pedras preciosas, então, se você considerar do ponto de vista dos metais, o ouro é o ápice. Do ponto de vista das pedras preciosas, você pega, por exemplo, um diamante. Se você considerar uma pedra de carvão quebradiça, frágil, se esfarelando na sua mão,
e uma pedra de diamante puro, você sabe que ambas são feitas exatamente da mesma coisa? Moléculas de carbono. Moléculas de carbono, num caso e no outro. Então, por que uma é tão frágil e a outra é tão dura que é capaz de cortar o vidro, tão transparente, tão cristalina? Simplesmente pela organização dessas moléculas de carbono lá dentro. As pedras preciosas são aquelas em que a organização interna das suas estruturas chegou a um nível tão avançado, tão bem estruturado, que elas atingem o ápice da condição mineral. Então, assim como o ouro é para os metais, seria um diamante ou uma pedra preciosa qualquer em relação ao mundo mineral, aos elementos da terra. Ela chega à evolução das suas estruturas internas, assim como o homem também deveria chegar. Que nós temos dentro de nós mente, sentimentos, um corpo físico, uma energia biológica que percorre esse corpo físico, e temos que organizar tudo isso de maneira tão perfeita que isso funcione como um só, que nós possamos chegar à consecução dos nossos sonhos. Imaginem vocês se eu não dominasse as minhas pernas. Eu dissesse para elas, me leva para a porta, elas me levassem para a janela. Eu ficaria o dia inteiro tentando chegar na porta. Qual a velocidade que me dá a possibilidade de dominar as minhas pernas? Agora imagine se você chega para os seus pensamentos e diz, pensamentos, concentrem-se nessas ideias, porque elas são boas e eu quero entendê-las. Sentimentos, gostem de tal coisa, porque é nobre, justo e bom. E eles te dissessem, sim, senhor, e obedecessem. Isso seria uma estrutura molecular dentro de nós que nos tornaria um diamante. Não é à toa que na tradição budista, tanto no budismo tradicional quanto no Tibete, o diamante é o Vajra, é o Dorje, que é um dos símbolos da sabedoria. Extremamente resistente, mas límpido, cristalino, capaz de compartilhar a sua luz com todos aqueles que estão à sua volta. Seja generoso, de uma certa forma. Então, é o ápice do campo mineral. Assim como esse bálsamo também está sendo apresentado como o ápice do elemento água. Então, basicamente, o que eu entendo dessa história, dessa passagem é, depois que você atingiu o ápice de todas as coisas que vivem no plano terrestre, colocou-se na ponta dos pés na Terra, você pode começar a atingir as maiores riquezas que não estão nesse plano. São reais, estão em outro plano, mas a natureza não dá saltos. Primeiro, faça o seu dever de casa. Não fique passivo, esperando que alguém venha e faça tudo por você. Não simplesmente admire Francisco de Assis, imite Francisco de Assis. Que ele não seja uma inspiração para você pedir a ele que faça as coisas que você não está tentando fazer. Que ele seja uma inspiração para que você, diante dele, se sinta envergonhado de poder tão pouco. Para que você viva como ele. Porque um homem desse tipo, ele maximiza as suas possibilidades terrestres. E, portanto, está na ponta dos pés, prestes a atingir esse plano espiritual, onde residem as verdadeiras riquezas, que é aquilo que é permanente, que nada nem ninguém pode tirar de você. Basicamente, eu entendo dessa forma. Sei que o nosso tempo é pouco e eu sou danada para dar 1000 exemplos, Adriana, mas se você me permitir só mais umzinho, eu gosto muito desse exemplo. Imagine você que você tem uma estátua que esteja em cima de uma mesa, com 4 pernas. E essa estátua, num determinado momento, alguém teve uma ideia de fazer uma experiência besta e cortou uma das pernas da mesa. Muito provavelmente, ela já espatifa no chão e já se perde aí. Digamos que a mesa ainda equilibre com 3 pernas. Alguém vai lá e corta a próxima perna. Aí não tem jeito. Essa estátua vai para o chão e vai em 1000 pedaços. Mas imagine que eu resolva fazer uma experiência diferente. Eu coloco um ganchinho de samambaia no teto, amarro um fio de nylon bem forte e amarro bem essa estátua. E ela só roça a mesa. Eu vou lá e corto uma perna da mesa. A mesa já fica meio bamba. A estátua nem sente nada. Corto a segunda perna. A mesa vai para o chão. A estátua não está nem aí. Você pode cortar as 4 pernas da mesa, que a estátua permanece de pé. Por quê? Ela não se apoia no mundo material. A base de apoio dela está acima. Portanto, você pode tirar tudo dela e ela continua de pé. Vocês entendem isso? Imagina o homem comum. Você corta uma perna da mesa dele, ele perde o emprego. Tem gente que já desmorona aí. Você corta a segunda perna, ele perde também o relacionamento afetivo. 2 ao mesmo tempo, não tem jeito. A maioria não aguenta. Acho que quase ninguém aguenta.
Agora, você pega um homem como São Francisco de Assis, que na dificuldade que ele viveu, com problemas de saúde, vivendo ao lado de leprosos, uma situação onde praticamente todas as 4 pernas da mesa foram tiradas dele, até preso ele andou, né? E ainda assim não desmorona. Onde está a base de apoio de um homem assim? Vocês conseguem imaginar? Onde está a base de apoio? Não pode ser na Terra. Por isso ele maximizou os potenciais da Terra. Agora, imaginem só mais uma coisinha antes de te devolver a palavra. Eu sou tagarela mesmo, desculpe. Imagine que esse homem que já não depende mais da mesa, ao invés de ser produto da mesa, ele começa a ser produtor da mesa. Ele agora, como não depende da mesa, ele pode impedir que cortem as pernas da mesa, porque tem outros seres em cima dela. Ele pode começar a defendê-los. Ou seja, ao invés dele ser produto da história, ele começa a ser produtor de história. Existe uma frase na filosofia que eu amo muito, que diz que os homens despertos escrevem a história. E os homens massa, os homens alienados, normalmente nem a leem. Então, aqueles despertos são esses seres que salvam a mesa, não por eles, porque eles não dependem da mesa, mas porque há outros em cima dela. E aí começam a escrever história. Esses são seres como São Francisco de Assis. Eu acho que toda vez que uma pessoa duvida de si própria, duvida da humanidade, a gente deveria contar essa história desses seres, para que ela acredite quão grande um ser humano pode chegar a ser. Isso é fundamental. Agora sim eu te passo a palavra. Rapidamente só, Adriana, para seguir um pouco da linha de raciocínio, se a professora me permite fazer até de certa forma, não é um questionamento, mas uma dúvida que às vezes surge, porque você falou da questão do ouro material, da sombra do mundo material e dessa questão do poder e da riqueza que brilha ao olho do homem materialista. Será que existem tipos de ouro? Aí a questão fica no seguinte âmbito, né? Será que a gente sabe, né, aqueles que estudam Francisco, que teve um momento em que Francisco ficou apegado à própria ordem franciscana. Aquela ordem tornou-se um ouro. E tem uma passagem no livro da Maria Estico, de São Francisco de Assis, que é o título do livro, em que ela fala o seguinte: mas invejava-os também. Invejava quem? Francisco invejava os pobres, também como se o vencessem na emulação pela pobreza, não tolerando que ninguém fosse mais pobre do que ele. Os mantos de que o presenteavam pouco permaneciam em seus ombros, dava-os ao primeiro mendigo que encontrasse, ficasse embora ele a gelar de frio. Será que a pobreza se tornou o ouro de Francisco, ou alguma forma um apego a Francisco? É interessante, isso acontece realmente porque é um ser que está submetido a provas. Para mim, diante de todas essas coisas, que ele realmente se apega à ordem, talvez se apegue à pobreza, como você falou, e a sua colocação é certa. Uma coisa que foi muito importante foi o momento em que o papado, o Vaticano, cria aquela regra que contrariava todas as suas ideias iniciais. Porque isso faz com que ele abra mão. Tá bom, são coisas que não dependem de mim, agora deixa eu dar o exemplo, fazer da melhor maneira possível e abrir mão de querer controlar o processo. Quando você quer controlar o processo, você acaba se apegando a ele. Tá? Quando ele abre mão e diz, tá bom, que seja assim, eu vou continuar fazendo aquilo que o meu sonho diz, que as minhas visões, as minhas vozes me recomendam, a voz de Deus que ele ouvia, e deixa de querer controlar o mundo, deixa de querer comparar o que é mais, o que é menos, deixa eu simplesmente cumprir no meu máximo. Então, você percebe que a necessidade de crescimento do homem chama provas. E essas provas são exatamente para que ele saia maior do outro lado. Se você pega um garoto, por exemplo, e dá um joguinho, um game para ele vai te odiar se o game for fácil. Você já percebeu isso? Ele quer aquele que tenha muitas provas, muitos desafios, porque assim ele atinge um outro nível de perícia. Pode dizer para os amiguinhos do colégio, olha, eu passei do nível 3, e você? Eu sou bom. Ou seja, a vida é como se fosse esse joguinho, que é todo ilusório. E a gente deveria encontrar nas provas exatamente essa característica. É doloroso, é desagradável, mas pode ser bom, porque nem tudo que é desagradável é mal. Nosso gosto não é tão bom assim. Pode ser bom no sentido de nos permitir chegar maiores do outro lado. Essa crise mesmo que estamos vivendo. Podemos sair maiores do outro lado, pode nos promover crescimento, que é pedagógico.
Se no colégio do nosso menino ele faz provas e a gente obriga ele a ir, seria incoerente que a gente faltasse às provas da vida e não soubesse que isso é para nos deixar maiores do outro lado. Então, com certeza, ele passa por todos esses pontos que, em geral, todos os homens que estão em aperfeiçoamento passam, mas você percebe, naquele momento em que ele recebe aquela regra toda reformada, que não tem nada a ver com a sua regra original, o que seria de um homem comum, que é fracassado nas suas provas? Deixa eu jogar isso tudo fora e ir embora. E ele persiste. E ele persiste. E continua e faz as coisas do seu jeito, só ele. E fica um exemplo vivo, que naquele momento talvez não tenha imperado dentro da ordem, mas que fez história. E hoje nós estamos aqui por causa dessa história, e não por causa de nenhuma regra. Então, eu acredito que isso tenha sido uma prova para ele desapegar dos últimos ouros que ainda havia. Uma prova na qual ele prosperou. O desapego do próprio desapego, né? É sempre assim. Se a gente tivesse tempo, eu te contaria uma boa historinha sobre isso, mas não vai dar. Vai lá, Adri. Então, agora eu passaria para o lobo. A história do lobo de Gubbio, no livro de Éloi Leclerc, ele fala que é o lobo de todos os tempos, o nosso lobo interior. Ele insinua que Francisco está amansando a nossa parte animal, vamos dizer assim, os nossos instintos inferiores. Pietro Baldi também, que é um filósofo italiano, universalista, ele também no capítulo 25 do livro A Lei de Deus, ele contando uma historinha, ele insinua que ele diz, o peregrino lembrou de outro lobo lá em Gubbio, que Francisco, ele diz que talvez fosse um ladrão ou um assassino. Então, ele também remete o lobo ao homem e diz como se as pessoas tivessem dado um apelido àquele assassino, impiedoso, que estava ali naquela região da Úmbria. Então, eu achei interessante esse fato e aí pensei assim, será que também esse conto tem um símbolo para as nossas vidas, o nosso crescimento, para a nossa evolução? Seria interessante também ouvir a senhora falar sobre o nosso lobo interior. Com certeza, uma excelente pergunta. Só para ilustrar, antes da gente responder, se você viajar um pouco comigo pela história, o que você acha de Hércules lutando com o leão de Nemeia? Mitra lutando contra o touro? O que você acha, por exemplo, de Teseu lutando contra o Minotauro? Existe, inclusive, uma história menos conhecida, que é do Egito, que diz que um dia Osíris derrotou um touro feroz, que era Apis. E quando ele o derrota, eles se fundem num ser só, que era Serafis, o deus egípcio da medicina. Por que ele era o deus da cura? Porque ele é filho daquele que foi capaz não de matar, mas de submeter o touro. Então, a própria mitologia grega, nesse sentido, é muito rica, porque ela tem dois seres míticos, um deles é o Minotauro, e o outro é o Centauro. O Minotauro é aquele que tem cabeça de touro e o corpo de homem, enquanto o Centauro, do tronco para cima, é um homem, do tronco para baixo é um cavalo. Mas, fora isso, as diferenças são brutais, porque um Centauro, por exemplo, pode chegar a ser extremamente sábio. Centauro Quiron foi o que instruiu vários heróis da Grécia. E enquanto que o Minotauro é sempre uma besta destruidora, terrível, não é isso? Então, imagine você que dentro de nós existe algo que é o eu animal. O que vem a ser o eu animal? São aqueles instintos, aquelas pulsões que existem para ajudar na nossa sobrevivência, são necessários, que te indicam quando você está faminto, quando tem frio, que dão a você a necessidade de preservação da vida, de multiplicação da espécie, ou seja, todas essas pulsões não são diferentes no homem nem em qualquer animal. Portanto, isso é um núcleo que existe dentro de nós, que cuida da nossa sobrevivência. Agora, dentro de nós existe também um núcleo humano, e esse núcleo humano é aquele que se alimenta de valores, virtudes e sabedoria. Os dois convivem dentro de nós, porém, tem que haver uma hierarquia. O humano tem que dominar o animal, porque se isso não acontece,
Se quem domina é o animal, que é o caso do Minotauro, somos um animal, meramente com embalagem humana. As coisas não se definem pela sua embalagem, as coisas se definem pelo seu conteúdo. Se você vai ao mercado e compra um detergente que tem um rótulo lindo, mas você vai usar na pia, não tira gordura de nada, você não usa nunca mais. Porque a gente não escolhe os produtos pelo rótulo, escolhe quando a gente usa o conteúdo e vê para que serve. O homem também é definido assim. Ele não é homem porque tem cabeça, tronco e membros. Ele é homem porque na hora que se movimenta no mundo, gera um rastro de valores, virtudes e sabedoria. Senão, não é. É só a embalagem. A embalagem é enganosa. É um potencial humano que ainda tem que se realizar. Portanto, a condição fundamental do ser humano é exatamente submeter o eu animal. Não é matá-lo, é submetê-lo. O simbolismo da morte aí é também um mero símbolo. Colocá-lo a teu serviço. Porque ele não é mau, você precisa dele, inclusive. Mas ele é péssimo para decidir a sua vida. Imagine que você tenha um problema importante para resolver agora. Aí você resolver da seguinte maneira. Você tem a decisão de resolver da seguinte maneira. Coloque um pratinho de petiscos, 2 petiscos, daquele que seu cachorrinho mais gosta. Bota diante dele uma à esquerda e outra à direita. E se ele for para a esquerda é sim, se ele for para a direita é não. E solta o bichinho. Conforme o que ele decidir, você decide sua vida. Quem faria tamanha loucura? Nem quem ama muito animais não faria, porque isso é uma loucura, que é evidente que o eu animal não serve para decidir sua vida. Mas se o externo não serve, por que o interno serve? Se é da mesma natureza. Então, é muito natural, em todas as mitologias, até a alquimia medieval, a obra em negro, era você descer aos porões da tua consciência e ver os bichinhos que vivem lá. E a obra em branco era domesticá-los, para depois chegar a obra em vermelho, que era a ascensão ao divino. Então, a ideia de dominar o lobo, o próprio Thomas Hobbes tem uma frase muito famosa em relação a isso, né? De que o homem é o lobo do próprio homem, e parece que ainda é até hoje. Tem uma passagem que, inclusive, na nossa conversa você citou, Adriana, que eu falava de uma frase da minha filha, pequenininha, que um dia eu passei com ela por uma rua que era meio escura, eu fiquei com medo, e ela disse, mamãe, gato não tem medo de gato, cachorro não tem medo de cachorro, por que ser humano tem que ter medo de ser humano? E eu tive que explicar para ela essa passagem de Thomas Hobbes, do homem como lobo do homem, exatamente porque o homem ainda é mais lobo do que homem. E um grande ser, a primeira coisa que ele tem que fazer é submeter esse lobo dentro dele. Uma vez que ele faz, ele tem muita facilidade em submeter lobos do lado de fora. Colocá-los no seu lugar, amansá-los, trazê-los à razão. Né? Quanto mais dentro, mais fora. E com certeza a trajetória de um homem como Francisco é uma trajetória de um homem que domou todos os lobos dentro dele. E, portanto, quando surge esse homem-lobo diante dele, o lobisomem, né? Que é um outro mito muito parecido com isso, quando surge esse lobo, ele é capaz de domesticá-lo e colocá-lo no seu devido lugar. É capaz de adestrá-lo, colocá-lo no papel do eu animal e não deixar que ele destrua o humano, que é exatamente o que acontece nesse momento da história, né? Era um lobo que destruía seres humanos. É o teu eu animal querendo destruir o teu eu humano. Platão tem uma passagem muito interessante num diálogo chamado República, que ele diz que existe dentro de nós um eu humano que gosta de coisas humanas. Se você soltar, ele vai correr para valores, para virtudes, para sabedoria. Existe um eu animal que gosta de coisas animais. Então, se você soltar, ele vai correr para comida, para uma fêmea no cio ou qualquer coisa que o valha. Mas acontece que esses dois estão amarrados. Nós somos um só, ou seja, os dois estão amarrados. Portanto, não tem como eles se deslocarem se um não arrastar o outro para uma direção só, uma vez que os interesses são contraditórios. Quem vai arrastar quem? Aquele que estiver mais forte. Quem vai estar mais forte? Aquele que você mais alimenta. Como é que você alimenta? Cada pensamento, palavra, sentimento, ação teu é uma colherada de comida na boca de um ou de outro. Portanto, a direção que você toma na sua vida é o resultante dessas colheradas de comida que você tem colocado na boca de um ou de outro. Acho que essa ideia mostra para você como é uma coisa, até mesmo o Lao Tse, no taoísmo, quando ele resolve abandonar a China em direção à Índia, ele vai em cima de um touro, ele toma um touro. Ele vai tocando a sua flautinha e o touro vai andando sozinho, sem que ele precise fazer nada. Isso é muito recorrente na história. O domínio do eu animal é a condição fundamental para podermos transcender esse eu animal.
Tem uma frase que é muito interessante, que eu ouvi numa palestra, acho que do Alberto Almeida, em que ele fala que o ego é o pior dos senhores e o melhor dos servos. Né? Eu acho que seria nessa linha de raciocínio. Com certeza. Quando ele está submetido, ele é uma maravilha, porque são coisas práticas, são ferramentas. Agora, não foram feitas para comandar. Portanto, o erro é teu que coloca ele no lugar que não é devido. E aquilo que acontece dentro, acontece fora. E você percebe que um pouco que o homem vive dentro de si é o que ele vai viver na sociedade. Muitas vezes, ao longo da história, em várias situações, a gente colocou os piores no poder. Por que será? Porque a gente coloca os piores no poder dentro de nós. Recebe? Não há como criar fora aquilo que você não criou dentro. Uma conquista impossível. Ficar acomodado a essa escravidão ao eu animal e esperando que venha um extraterrestre para te salvar dessa situação caótica. Que é sempre assim, alguém vai me tirar daqui, eu não saio do lugar. Deixa eu ligar o microfone. Aí, está aberto o microfone. Então, agora eu gostaria de falar sobre os pássaros, a pregação, né, aos pássaros. Tem uma professora aqui que se chama Chiara Frugoni, ela ensina história medieval, né, na universidade, e ela fala que quando Celano fala uma coisa e o livro de Bonaventura tira aquele detalhe, aí tem coisa. Então a gente tem que indagar. Aí ela fala que Celano diz que Francisco pregava aos passarinhos. E quais eram esses passarinhos? Aí ela diz que eram pombos, corvos e gralhas. Bonaventura não colocou, ele colocou só assim, Francisco pregou aos passarinhos. E ela falou que no período medieval, os animais, as classes sociais eram chamadas por nomes de pássaros. Por exemplo, o falcão representava o alto clero. E esses 3 passarinhos representavam os pobres, os abandonados e os camponeses. Francisco, então, segundo Chiara Frugoni, estaria pregando para essas 3 classes sociais. Aí eu fui buscar o capítulo 21 do livro Vida Primeira de Tomás de Celano, e em todo caso, ele diz que Francisco falou assim. Tem uma outra frase de Chiara Frugoni que eu gosto muito, ela diz que Francisco e Clara eram assim acirrados no voto de pobreza, porque aquele voto significava uma extrema liberdade mental. Eles não estavam vivendo de acordo com a massa, mas eles eram livres para fazer o que a mente deles, né, guiavam eles para fazer. Então ela diz que assim, que os frades que não tinham propriedades, não tinham vínculos, eles eram livres como passarinhos. Então, o voto de pobreza dava a Francisco esta possibilidade de ser livre como passarinho. Mas ele pregando para essas classes sociais, ele diz assim: avezinhas, minhas irmãs, muito tendes que louvar o vosso Criador e amá-lo continuamente, já que vos deu penas para vos cobrir, asas para voar e tudo mais de que haveis necessidades. Fez-vos nobres entre as demais criaturas e deu-vos por morada a limpidez do espaço. Não semeiais e nem colheis, e apesar disso, ele vos protege e guia, libertando-vos das preocupações. Então, eu pergunto aqui para a senhora, que ensinamento Celano traz com essa linguagem simbólica, né, das asas, das penas, da morada com a limpidez do espaço? Qual é a simbologia, né, que Francisco usa para pregar para essas pessoas? Existe, inclusive, um livro, Adriana, que não é tão conhecido, você talvez nunca tenha ouvido falar, que é um livro da tradição sufi, o sufismo, que se chama O Jardim e os Pássaros. Esses pássaros também são uma simbologia muito antiga. Se nós considerarmos pássaros de maneira geral, é claro que símbolo não pode ser restrito.
pode encontrar outras simbologias de pássaros em particular, mas como ele fala de pássaros em geral e não de pássaros em particular, não dá nomes, me recorda muito o simbolismo geral dos pássaros, que são aqueles que são capazes de se deslocar sem nenhum apoio na terra. Ou seja, aqueles que são capazes de traçar a sua trajetória, em primeiro lugar, vertical, aqueles que vivem mais próximos dos céus e são capazes de se deslocar sem necessitar de nenhum apoio da terra. Então, muitas vezes, como nessa tradição sufi e em outras passagens, às vezes o pássaro é considerado um ser que transcendeu o apoio material para fazer a sua trajetória. É aquele que busca sempre maiores altitudes, ou seja, maior proximidade do céu. Inclusive, em algumas tradições se valoriza muito a águia, exatamente porque é essa filha da terra que atinge o nível mais elevado em relação à proximidade do céu. Então, em geral, pássaros está se referindo a isso, a um ser que, bom, o mundo lhe fornece tudo aquilo que ele necessita, sem que ele tenha que trabalhar novamente no mundo. É como se ele já tivesse superado o seu tempo de trabalhar no mundo. Agora, o seu tempo é de trabalhar em outra dimensão. O mundo o alimenta porque todo mundo se eleva quando um pássaro atinge o seu destino. Até na tradição asteca existe a alma colibri, aquela que voa em torno do sol. Ou seja, toda a terra alimenta aquele que planeja ultrapassá-la e alcançar seu voo, porque quando um alcança, é esperança para todos os seres nascidos da terra. Um deles passou da esfera terrestre e foi até os céus. Então, é muito relacionado a isso. Eu acredito, porque, na verdade, nunca vi simbolismo de pássaros que não fosse relacionado a esse elemento. Eles têm essa capacidade de aspirar aos céus e ter muito pouco contato com a terra. E sim, a terra os alimenta sem pedir muito deles, porque toda a terra torce por aqueles que são seus filhos e que, de repente, tomam uma trajetória vertical. Muitas passagens em relação, por exemplo, a um grande idealista, um grande sábio, comparado ao pássaro. Imagina que sejamos um passarinho e resolvemos ter uma trajetória vertical deixando o nosso ninho. Quando a gente acaba de sair do ninho, dá aquela saudade, aquela vontade de voltar, você ainda vê o seu galho. Mas à medida que você vai se elevando, você vai vendo um panorama cada vez mais amplo e o seu ninho vai virando um pontinho insignificante lá embaixo. Cada vez até que ele quase desapareça quando você chega a uma certa altitude. E você vê grande, vê a terra toda. Então, é muito característica a comparação com os sábios também pelo fato de que eles não veem só aquilo que é seu materialmente, sua casa, seus parentes sanguíneos. Eles veem a terra toda. Quanto mais se elevam, o mundo inteiro é a sua família. Se você pega um ser como São Francisco de Assis, que até as plantas e os animais, o meio ambiente, tudo era irmão, ele chamava tudo de irmão, é muito natural que ele se enquadre dentro dessa condição dos pássaros. É muito natural que, a princípio, a ordem tenha sido constituída como uma ordem mendicante. Por quê? Hoje a gente não entende bem essa ideia, mas a ideia é que um ser que transcendeu a Terra se orgulha de alimentá-lo, de que ele alce voos cada vez mais elevados, que é o caso do pássaro, muito parecido com os lírios do campo, né, que não semeiam nem colhem. Eu tenho uma certa dificuldade, sem querer desmerecer de maneira nenhuma a opinião dos colegas, mas eu tenho uma certa dificuldade, em primeiro lugar, de achar que ele se identificou com os pobres porque os pobres eram livres. Aí tem um ligeiro preconceito de achar que a liberdade de espírito tem a ver com a classe social em que você está. Você vê pessoas livres em qualquer lugar, porque não é uma questão do que você tem, é uma questão do que você é. Então, considerar, por exemplo, que uma pessoa, por ser destituída de bens materiais, é melhor de caráter do que uma que trabalhou a vida inteira e o tem, é uma coisa um pouco estranha. Né? Platão falava sobre isso, e é até um pouco polêmico falar disso. Ele dizia, imagine você, se nós propuséssemos a toda a sociedade, isso eu estou transmitindo para a minha linguagem, não fala com essas palavras, é claro, a possibilidade de mudar o sistema social do jeito que ele é, as pessoas gostariam de mudar esse sistema social e acabar com classes, ou gostariam de conservar esse modelo social do jeito que está, só ela estando do outro lado, do lado dos privilegiados? Você percebe que existe um vício que vem de muito longe, mas que é muito forte no nosso momento histórico, que é o vício do sucesso sustentado sobre o fracasso do outro.
As pessoas gostam que tenha fracassados para que o sucesso delas tenha valor, porque senão não tem. Imagina você chegar para um amigo, Luiz, e dizer, eu tirei o primeiro lugar numa corrida. E ele vai te perguntar, que legal, quantos concorrentes tinha? 1000 concorrentes. Em que lugar eles tiraram? Primeiro lugar, todo mundo ganhou o primeiro lugar. Ah, acabou a graça. Que graça tem isso? Para que a tua vitória tenha graça, tem que ser construída sobre a derrota de 999 pessoas. A ideia não é ganhar junto, a ideia é ganhar sobre. Então, dentro do sistema, pobres e ricos, todo mundo está submetido a essa mentalidade. Eu acredito que, como Platão dizia lá no seu tempo, hoje ainda tenhamos isso. Quantas pessoas, se pudessem ter alguma autoridade sobre o sistema, mudariam o sistema? E quantos simplesmente mudariam a posição que eles estão? Eles não querem igualdade, eles querem inverter o preconceito para uma posição onde eles estejam escravizando, eles estejam mandando, eles estejam dominando. Não é a fraternidade, não é a igualdade, é privilégio para mim e não para o outro. Isso, infelizmente, é a humanidade. É comigo, é com vocês, é com todo mundo, não me excluo disso de forma alguma, quem sou eu? Então, isso é um mal da humanidade, independente de classes sociais, independente de qualquer outra condição. Tá? Também essa questão de que fossem relacionados à classe pobre, eu, honestamente, numa condição de um ser como São Francisco de Assis, claro que ele se dedicava àqueles que mais necessitavam, os excluídos, os pobres, os leprosos, isso é natural. Aí havia a maior necessidade. Mas eu sou capaz de apostar todas as minhas figurinhas, que se aparecesse uma pessoa que não era pobre, não vivia numa classe social baixa, mas estivesse num sofrimento psicológico perverso, tivesse perdido um ente querido, estivesse sofrendo terrivelmente, ele não se recusaria a atender. Seu critério não eram bens materiais, ele não era um homem para estar valorizando bens materiais. Seu critério era necessidade, atender os necessitados. Fossem eles de que fossem. É claro que os necessitados estavam mais aí, nesse ponto. Mas se aparecer um necessitado de outra classe social, um homem como ele não diria que não. Eu duvido. E olha que eu tenho boas figurinhas. Eu aposto todas elas de que ele não faria isso. Uma amiga minha, só uma historinha rápida, gente. Ela esteve recentemente num país que tem fama de ser muito civilizado nesses termos. Todo mundo levanta no ônibus quando entra uma mulher grávida ou uma pessoa idosa. Que ela estava no ônibus, entrou um jovem carregando muita bagagem, muito cansado, suando, parecia que estava passando mal. Ela disse que as pessoas olhavam e diziam, não é mulher grávida, não é velho, não vou levantar. E ela disse, olha, eu, a Tupiniquim, é que tive que levantar para o rapaz. Porque não é um sentimento, é uma regra. As pessoas não olham para os olhos do outro e veem quem está necessitado. Não é um sentimento, é uma regra. Isso é lei do menor esforço, é uma certa preguiça espiritual, né? De ver a necessidade do outro. Não, a regrinha é mais fácil, eu só aplico a regra. Você pode estar morrendo, você não é grávida, não é idoso, não é comigo, não está na regra. O Francisco de Assis não era homem para isso, honestamente, não mesmo. Sim, professora. Nesse caso, né, ele poderia estar pregando, segundo a Chiara Frugoni, para essas pessoas, mas Francisco foi realmente ao encontro de todos. Ele fez as pazes entre o bispo, toda vez eu troco, se é bispo, estou dizendo em português, bispo é em português, ok. Toda vez eu não sei qual é em italiano e em português. O bispo e o prefeito de Assis brigaram, então ele vai lá ao encontro deles, ele vai ao encontro do sultão, então ele vai ao encontro de todos. No caso, nesse capítulo, ele está falando com os pássaros, e a Chiara Frugoni deu essa interpretação, porque disse que no tempo, no período medieval, as classes que Celano cita seriam essas classes. Que Francisco falava até com as pedras, isso aí é inegável, né? Mas pode ser também que ele estava aqui mostrando a importância da liberdade aos pobres, de dizer, vocês têm um bem precioso em todo caso, porque ela também, na opinião dela, no período medieval, a nobreza, onde Clara vivia, né, dos senhores feudais, eles tinham ideias rígidas, a mulher tinha que fazer, cumprir esse papel, o homem esse outro. Então, quando Clara se desvincula da sua classe social, ela acolhe essa liberdade de não seguir mais o que os senhores feudais esperavam dela. Eu que não me expliquei bem, né? Mas longe de mim dizer que todo mundo tem que virar pobre, não é isso, né? Eu não estou procurando
procurando ficar pobre. Agora, outra coisa, a classe, a ordem franciscana, a gente disse que era mendicante, mas eram trabalhadores de trabalhos manuais, simples, e eles não recebiam dinheiro, eles recebiam o necessário para aquele dia, porque a cada dia, né, o seu mal, vamos dizer assim. Então, eles recebiam um prato de comida, eles recebiam um capuz, um manto, mas trabalhavam, limpavam estala, faziam plantações, né? Trabalhavam nos campos, esses trabalhos assim. E eles se mantinham dessa forma, eles não esperavam benefícios da igreja, próprio para não ter o vínculo, né? Eles eram livres também nesse sentido. Eu estou vendo já o horário, professor, e eu queria concluir com a última pergunta, eu acho que fecha tudo, né? Uma vez, numa das palestras da senhora, a senhora falou que uma rosa, quando desabrocha, ela realiza o seu sagrado, né? O que Deus espera dela. E o sol, quando nasce, se põe a mesma coisa. E o homem, para realizar esse sagrado, ele precisa ser humano, né? Então, por que será que é tão difícil despertar essa humanidade, esse sagrado em nós? Eu acho que com essa a gente pode concluir o nosso encontro com chave de ouro. Com certeza. Só esclarecendo, Adriana, nenhuma ordem mendicante não trabalha, e nenhuma tradição. Muito particularmente em relação a Francisco, a quantidade de igrejas que ele reformou com as próprias mãos, isso é muito conhecido, isso é histórico. Eu não conheço nenhuma ordem mendicante no sentido de que não possui bens próprios e tira essa subsistência de cada dia desse sentimento de acolhimento das comunidades onde está. Isso em todo o mundo sempre foi assim. Agora, em relação à pergunta que você me fez, é muito interessante. Tem um filósofo do século passado, Mircea Eliade, que ele diz que o sagrado é a função de dar sentido. Então, uma flor desabrochando na primavera, um sol nascendo e se pondo no horário certo, são dotados de sentido, portanto, são sagrados. Um ser humano fazendo aquilo que lhe corresponde, que é a busca de valores, virtudes, sabedoria, ele faz aquilo que lhe corresponde, portanto, também é sagrado. Sagrado é a função de dar sentido. Cada coisa, quando encontra o seu lugar no mundo, se sacraliza. Os gregos já diziam que a grande arte do homem é roubar momentos do banal para o sagrado, momentos do tempo para a eternidade. Mas voltando ao que você me falou, por que os homens não encontram essa condição? Bom, digamos que eu quero encontrar essa condição. Já exige uma série de coisas, perseverança e constância, fixar essa meta todos os dias, verificar o meu dia, se eu estive caminhando para lá ou em direção contrária, ou seja, ritmo, uma constante motivação pelo outro mais do que por si próprio. Tem uma série de instruções, mas isso é para aqueles que querem. O nosso momento histórico é, bem antes disso, é convencer as pessoas a quererem isso. Isso é uma coisa muito premente, porque ninguém alcança aquilo que não quer. Existe uma parábola do Buda que é muito interessante, que poderia ser aplicada nos dias atuais. Ele pede para que o seu discípulo Ananda vá numa cidade e pergunte o que as pessoas queriam, qual era o sonho delas. Metade queria mais bens materiais, dessa outra metade, um quarto queria casar bem os filhos, a outra metade queria saúde, queria que o clima fosse bom. E ele pergunta, quantos queriam a sabedoria? Ninguém quis, não. Então, como é que a gente pode dar alguma coisa se as pessoas não querem receber? Percebe? Existe, e isso está dentro do mito da caverna também, um momento de esgotamento, está todo mundo olhando para as sombras. Uma hora tem um cidadão lá que começa a se remexer, se sentir desconfortável. Esse dá para a gente ir lá e ajudar. Mas quem está curtindo o espetáculo das sombras, nada pode ser forçado de fora para dentro. Infelizmente, a evolução humana não se produz de patins com alguém rebocando. A pessoa tem que caminhar com as suas próprias pernas e tem que se convencer de que isso é necessário. Existe uma passagem muito bonita, uma anedota que se conta, aquilo que eles chamam de doxografia, né, que fala de Sócrates, que diz que uma ocasião os discípulos dele viraram para ele e disseram, mestre, você é tão bom filósofo, vamos pegar aqueles 30 tiranos lá de Atenas, vamos amarrar tudo aqui nessas cadeiras. O senhor fala com eles horas a fio, depois que a gente soltar, todo mundo virou filósofo. Aí diz que Sócrates deu uma grande gargalhada e falou para eles, olha, a minha mãe, Fenaretes, era uma parteira, e era uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer,
que era dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Sabe o que é isso? Se você está grávido, pode vir um parteiro de almas, como Francisco de Assis, ou até uma pessoa menor, mas bem intencionada, e pode te ajudar nisso. Agora, se você não está grávido, não tem ninguém que possa fazer nada. Ninguém, porque senão um homem desse porte que viesse ao mundo libertava todo mundo. Porque falta de vontade não tinha, era pura compaixão. Poderia dizer que o nome interno de Francisco de Assis era compaixão. Se vontade de libertar todo mundo ele tinha. Agora, por que não dá? Porque existe uma coisa chamada livre-arbítrio, que cada um se liberta por esforço próprio. Todo mundo tem que chegar a um esgotamento, uma situação limite, onde olha para as sombras de caverna e diz, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas a vida é só isso, não é possível, gente. Está faltando alguma peça nesse quebra-cabeça, eu vim aqui só para isso. Tem que haver esse esgotamento. E esse esgotamento é um mérito individual. Quando você começa a se sentir desconfortável com a vida do jeito que ela está, não tendo mais motivação para as coisas que ela oferece, a sociedade te diz, você está desajustado, procura um terapeuta. A filosofia diz, você está despertando, vem cá que eu te explico a história. Seja aquilo que muitas vezes é tido como um momento problemático, para a filosofia é um momento de ouro, que é o incômodo. Começar a achar que a vida não pode ser só aquilo. Por isso que às vezes existe uma certa confusão, porque eu sei que, lógico, existem muitas pessoas que têm problemas psicológicos de ordem da sua histórico-pessoal, da sua vida, e para isso há um tratamento específico. Mas uma pessoa que não se conforma por não haver justiça no mundo, não se conforma por não encontrar humanidade em si próprio e em ninguém, isso não é uma insatisfação por um problema pessoal. Isso é uma insatisfação por um problema humano universal. Isso é mais um problema filosófico do que psicológico. E eu ouso crer que muitos dos problemas que andam por aí devem ser dessa ordem. Devem ser esgotamento. E a sociedade muitas vezes não tem resposta para eles. Enquanto não vem esse esgotamento, a gente não pode fazer nada. Olha que eu já tive muito aluno querendo botar minhas palestras no horário da novela das 8. Eu falei, além de não ser possível, se fosse, teria péssima audiência, levaria a emissora à falência. Por quê? Quem assistiria? Aqueles que já estão grávidos. Que, bom, são muitos, mas não são audiência para manter uma telenovela no ar, né? Infelizmente, ainda temos muito que caminhar como humanidade. Começou a remexer na cadeira da caverna, começou a sentir, teve o teste positivo de gravidez, aí dá. Aí dá para a gente ajudar. Antes disso, não. Infelizmente. Bem, acho que a gente vai se encaminhando, né, Adri? Eu vou só fazer minha conclusão pequena, sucinta aqui, final, e me despedindo. Agradeço de todo o coração a professora pela sua vinda aqui. Nós, humildemente aqui, né, eu acho que a gente está um pouquinho grávido, talvez, e que bom que a gente está nesse movimento de busca. E eu acho que é a função, né, de Francisco, como falou no início, que é viver Francisco. Tem um autor que eu gosto muito que fala que é preciso franciscar. Então, que nós possamos franciscar e realmente retirar essas algemas e essas correntes de ouro que nos atrasam e nos conectar a essas correntes sutis do mais alto, né, da busca dessa sabedoria, desse conhecimento, para a gente alçar um pouco mais livre, como pássaros, né, que a gente deve ser. Que bom tê-lo aqui. Agradeço, vou passar a palavra a Adriana também para fazer as conclusões. Eu também agradeço imensamente a professora. Hoje a gente aprendeu bastante, né? E quem sabe um dia a gente não possa fazer uma live sobre o poema, o Cântico das Criaturas, porque eu acho que é assim, a parte essencial de Francisco. Acho que está ali toda a regra de vida que ele vivenciou, né, e que deixou em forma poética para que a gente pudesse também despertar. A gente está aí no início da gravidez, né, Luiz? E vamos levar adiante com persistência, com perseverança. Um dia a gente chega lá. Eu agradeço porque, assim, a gente precisa ampliar esse olhar e olhar assim dentro da gente, reconhecer as nossas sombras, acolher, amar para transformar. Então,
Muito obrigada, professora. E obrigada a todos, né, que seguiram com a gente esse percurso. Bom, eu gostaria também de agradecer a vocês por terem me encontrado, para a gente ter esse papo tão agradável, uma figura que eu amo tanto também, que para mim é uma referência, e agradecer a todos que nos assistem, e vamos franciscar, como disse o Luiz, que é uma excelente meta de vida. E, se me permitirem, convidá-los a conhecer o trabalho de Nova Acrópole, que é também um trabalho voluntário, estamos no mundo inteiro, como eu falava ainda há pouco para a Adriana. No exterior, você encontra as nossas sedes pelo www.acropolis.org. No Brasil, www.acropole.org.br. Aí você encontra a gente em qualquer lugar, em qualquer cidade. Temos 85 sedes no Brasil. E pelo mundo, estamos em mais de 60 países, um trabalho voluntário de transmitir filosofia à maneira clássica, filosofia para a vida, filosofia como arte de viver. Muito obrigada a todos. Obrigado, então. Deixa eu abrir aqui o microfone. Muito obrigado. Pode falar, Adri. Não, vai. Só queria dizer um então, beijo. a gente finaliza essa mais uma... Vai. Pode falar, pode dar um beijo, abraço. E até a próxima, né, a todos. Com certeza. Perguntaram aqui, aí eu vou aproveitar, porque aí tem a Nova Acrópole na Itália? Tem, né? Ela chegou a falar. E em algumas cidades Roma, do interior é também. Eu sei de Roma, não me recordo, não saberia dizer o nome das outras, mas se encontra facilmente pela internet. Né? Perfeito. Muito obrigado. Paz e bem, como diria, né? Essa ordem maravilhosa. Muito obrigada.